Palavra em Cena e a peça teatral Velocidade. Estamos aqui com o diretor, ator, produtor Ítalo Laureano, grande artista bondespachense. Ítalo, prazer muito grande ter você com a gente. O prazer é meu, Denis, e alegria estar aqui na Web Central, falando com o seu público aqui da nossa cidade de Bom Despacho. Bem, Ítalo, o espetáculo Velocidade aborda a efemeridade da vida e o desejo de desacelerar. Como esses temas são traduzidos no palco? Bom, quando a gente começa o processo desse espetáculo, a gente começa a pensar exatamente isso, formas de desacelerar o tempo. E a gente lê um artigo muito interessante da Vivian, que é uma filósofa, uma pensadora mexicana, que chama Notas de Doentes de Velocidade. E esse texto dela, não é um texto dramatúrgico, é um texto acadêmico, ele traz exatamente uma reflexão sobre o tempo de hoje, sobre como a vida está corrida e como nos últimos 20 anos, 2000 para cá, nessa virada de milênio, a nossa vida mudou. A gente não era tão bombardeado com tantas informações o tempo inteiro, com tantas imagens, com tantos sons. E aí, nesse texto, ela fala sobre a criação de uma possível máquina de desacelerar o tempo. E foi isso que pegou para a gente. A gente falou, poxa, o que pode ser uma máquina de desacelerar o tempo? E aí a gente chegou à conclusão que o teatro é a nossa máquina de desacelerar o tempo. A gente tem tido um retorno muito interessante do público quando vai assistir. Agora, Ítalo, quais foram as principais inspirações para criar as imagens oníricas e as histórias do espetáculo? Tem uma artista, multiartista, que chama Laurie Anderson, que ela é muito interessante. Ela trabalha com performance e música e teatro e contação de história. E ela é uma artista do exterior da década de 80. E ela fazia, está aí até hoje fazendo, mas se você pegar os clipes dela, você vai ver que ela trabalha muito essa questão do tempo também no clipe dela. E ela está sempre trazendo reflexões sobre o tempo. Além disso, tem um filósofo sul-coreano que chama Byung-Chul Han, que também nos inspirou muito. Ele tem vários textos publicados em português, na literatura dele. Um deles que nos pegou muito é um livro que fala sobre a crise da narração. E aí tem a ver um pouco com essa criação desse espetáculo, desse onírico do espetáculo, que é, de alguma forma, com essa coisa do postar em 1 minuto na rede social, fazer vídeos rápidos, essa comunicação acelerada, a gente, de alguma forma, também está perdendo um pouco essa densidade nas histórias, porque uma história ela precisa de tempo, ela precisa de decantar. E como ator e diretor Ítalo Laureano, natural de Bom Despacho, contribuiu com sua vivência para a montagem? Essa pergunta é muito interessante, né? Na pandemia, então eu vou falar um pouco da minha história. Na pandemia, eu sou pai de 2 filhas. E aí na pandemia, todo mundo se viu obrigado a desacelerar, de alguma forma. E aí eu desacelerei voltando para Bom Despacho. Eu voltei com a minha família, com as minhas filhas, para morar no interior. E nada mais capaz de desacelerar a vida do que sair da cidade grande e vir para o interior. Eu acho que a minha contribuição foi mais nesse sentido. Um grupo já de 17 anos ali em Belo Horizonte. E aí esses 17 anos, 15 eu lá em Belo Horizonte. E aí, quando eu decido vir para cá, eu desacelero um pouco. Então, isso é muito interessante, porque isso acaba, de alguma forma, refletindo na criação da obra. Ela tem 1h45, uma peça longa. Por quê? Porque ela propõe exatamente ao espectador que ele desacelere o tempo, que ele não entre ali e fique preocupado em ser rápido, em sair. Então, é um espetáculo que a gente brinca muito com o onírico, a gente cria imagens. Para você ter uma ideia, a peça começa com um áudio de um sonho que um dos atores teve, que exatamente retrata um pouco da vida interiorana, na fazenda, que tem a ver com a infância dele e tal. E esse áudio dura 6 minutos. E o espectador fica no escuro, só ouvindo aquilo, ouvindo e sentindo. Porque o teatro tem essa capacidade de trazer o espectador para o presente, para o agora.
Velocidade está em cartaz até fevereiro. Há planos de turnê ou apresentações em outros estados, Ítalo? Bom, Velocidade está em cartaz até dia 3 de fevereiro. A gente estreou dia 2 de janeiro, inclusive uma data bem diferente, após o Réveillon. Mas a gente já está fazendo concessões lotadas, esgotadas. Primeira e a segunda semana. Creio que até o final da temporada também a gente deve esgotar. E depois a gente segue em turnê. A gente vai fazer esse espetáculo em junho e julho. A gente faz no Rio de Janeiro, também no Centro Cultural do Banco do Brasil. Depois a gente faz setembro e outubro em São Paulo. E em novembro a gente finaliza essa turnê pelo Centro Cultural do Banco do Brasil em Brasília. E também, muito provavelmente, entre essas viagens aí, a gente faça uma turnê pelo interior do estado de Minas Gerais. Que essa é uma pegada do Grupo 4Los5 também, de disseminar, de alguma forma, poder trocar pelo interior do estado. Mudando um pouco de assunto, Ítalo, qual é a proposta central da oficina A Palavra em Cena, Habitar o Texto? Bom, a gente, ao longo desses 17 anos de trabalho continuado, a gente tem duas linhas de pesquisa. A primeira delas é a criação coletiva, que é um trabalho menos hierarquizado dentro do grupo, onde todo mundo cria tudo, apesar de cada um ter a sua função ali dentro. Eu, por exemplo, fico muito na direção dos espetáculos, também estou na atuação. O Marcos Coleta e o Assis Benevenuto sempre estão assinando a dramaturgia, ou seja, é eles que criam as palavras que são ditas no espetáculo. E esse é o segundo plot que a gente trabalha, que é a dramaturgia autoral. Então, todas as obras que a gente encenou até hoje, a gente que criou elas, de alguma forma coletivamente, Marcos e Assis que dão essa alinhavada ali. E no grupo também tem a Rejane Faria, que é uma atriz também de renome aí nacional no cinema, que está com a gente. Esse é o núcleo duro do grupo. Tem uma gama gigantesca de outros artistas que estão sempre trabalhando com a gente. Uma artista que está sempre, que faz a preparação vocal com a gente, orientação vocal, é a Ana Haddad. E é uma pesquisa que a gente mergulhou nela, que é pensar como habitar o texto em cena. Como essa palavra dita em cena, como que eu faço para dizer essa palavra e afetar o outro que está ali diante de mim. E aí a gente sempre pensa, ao invés de pensar em interpretação de personagem, a gente sempre pensa na presença do ator, esse ator do aqui e agora. Então, assim, a gente não trabalha muito com uma criação de personagens, com vozes diferentes, com corpos diferentes. A gente trabalha muito mais com um ator performático que manipula essa energia em cena. E o que os participantes podem esperar aprender durante os 2 dias da oficina? Ver como é o nosso processo de criação na hora de dizer o texto em cena. É muito mais profundo que só falar. Você muda um ponto de lugar, muda tudo. Toda a forma como essa emissão vai chegar ali em quem está ouvindo. Pensar a palavra, pensar o texto que é dito em cena, pensar como esse texto vai chegar ali no espectador. E a gente sempre pensa a partir da presença, e é isso que a gente vai compartilhar com as pessoas nesses dias das oficinas. Bem, Ítalo, e como o manejo da palavra falada pode transformar a atuação do ator em cena? Bom, a gente estuda aprofundado a palavra. A gente vive num país em que tanto a educação quanto a arte, a cultura, é muito pouco valorizada ainda. E se a gente parar para pensar a quantidade de analfabetos que tem no país, ou mesmo assim, a quantidade de pessoas que se formam, que saem da escola, do ensino normal, e que ainda têm a dificuldade até de se expressar escrevendo ou falando. Então, assim, a palavra, para nós humanos, inclusive, é uma das principais coisas que nos difere dos animais. A comunicação através da palavra, porque a palavra ela carrega significado, significante, ela carrega sentido, semântica. Então, o que as pessoas vão aprender é pensar um pouco sobre isso e, de alguma forma, entender a importância da palavra, não só na hora de montar um espetáculo e estar em cena, mas até no trato, o diálogo do dia a dia. Às vezes uma pessoa quer expressar uma coisa, mas quando ela fala, a forma como ela fala, coloca aquilo de uma outra forma. E a gente fala, poxa, o outro me revidou no que eu disse, mas não era isso que eu estava querendo dizer.
E para finalizar, Ítalo, de que forma a oficina e o espetáculo dialogam entre si no contexto das reflexões sobre o tempo e a palavra? Eu acho que pensar o tempo de hoje está relacionado também a fazer o que a gente gosta, sem a pressão social de que você tem que ser produtivo o tempo inteiro. Que não quer dizer que quando você vai assistir um espetáculo, quando você vai fazer uma oficina de teatro, você esteja perdendo tempo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou dizendo que, de alguma forma, você está criando nesse espaço-tempo seu chamado vida um outro lugar, um não lugar, que talvez não está muito relacionado com o que está acontecendo aí fora, na vida. E então isso te coloca, de alguma forma, a pensar a velocidade dos tempos de hoje. Então, assim, tanto a oficina quanto o espetáculo, eu acho que eles se encontram nesse momento, exatamente nesse lugar de desacelerar.